Shalom, shalom, Luciana Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um estudo que está lá no livro de Ivri, que a gente chama de Hebreu, e que há um entendimento incorreto a respeito do ensinamento do Rabino Shaul, que é o apóstolo Paulo, tá? Mas antes disso, eu queria falar com você que está chegando aqui no canal agora, que o nosso blog já está no ar. Eu peço que vocês visitem lá nosso blog, deem uma olhada no nosso material, no nosso conteúdo. Tem estudos também lá, mais aprofundados que estão lá. E eu queria contar com a colaboração de você, que fosse lá dar uma visitada lá, deixa um comentário lá pra gente. E também a se inscrever aqui no canal, dá um like aí, comenta embaixo, vamos tornar esse vídeo mais relevante. Se esse vídeo trouxe um bom conhecimento para você, por que não dividir com as outras pessoas? Então, o estudo de hoje que nós vamos falar é um estudo que está lá no livro de Hebreus, que a gente fala Ivri, no seu capítulo 8, versículo 7. Tá? Eu estou usando uma versão Bíblia NTLH, uma Bíblia mais simples. Questão de versão portuguesa eu uso, no geral, qualquer um. Eu gosto dessa leitura que ela é mais simples, já que a gente tem uns vídeos nossos indicando boa parte das transcrições, traduções erradas, né, da Bíblia. Então, como a gente já tem um pouco de noção aonde estão as traduções erradas, a gente usa qualquer versão e passando por partes que tem tradução errada, a gente corrige aqui na hora. Então vamos lá. Livro de Hebreu, capítulo 8, versículo 7. O Rabino Shaul, Paulo, está falando o seguinte: pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Presta atenção nisso aqui, povo de Israel e povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezarei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Vamos até aqui. Bom, primeira coisa que a gente chama atenção é que essa passagem ela é usada para argumentar que a antiga aliança foi abolida. Mas não é isso bem o que Shaul fala. Ele fala aqui no versículo 13, e quando Deus fala de nova aliança, é porque ela já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Ou seja, está perto de se acabar, mas não desapareceu. Então, de que é que o Rabino Shaul tá falando aqui? Pessoal, é o seguinte, o Eterno, ele fez duas alianças com Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, nosso mestre, certo? E não uma, como as pessoas ensinam. E isso está claro aqui, porém é mais uma parte que a gente passa despercebido. Então, se você for lá no livro de Devarim, que é o que a gente chama de Deuteronômio, você vai lá, abre no capítulo 29 e você vê o Eterno falando com Moisés a respeito de duas alianças. E está escrito logo no versículo 1. Né? Aqui no tema acima, né, aquele tema que fica acima aqui, fala assim,
Deus faz uma nova aliança com o povo. Ou nova aliança, Brit Hadashah, é o que a gente chama de Novo Testamento. Olha aqui, Deus faz uma nova aliança com o povo. E aí ele começa no versículo 1. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estava na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Duas alianças. Vou repetir. São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feita com eles no Monte Sinai. Foi bem claro, né? Duas alianças. Bom, aqui só para título de conhecimento, a terra de Moabe, Moabe é o filho de Ló com a filha de Ló, né? Tem uma explicação por isso, depois a gente pode até fazer pode fazer um vídeo para poder entender por que Ló e a filha tiveram relação, tiveram filho, mas não é nada escondido, porque o nome Moabe vem do hebraico Me'av, que quer dizer do meu pai, ou seja, é o filho do meu pai. Então aqui não é nada escondido, isso é a título de conhecimento, mas retomando aqui, nós observamos que, olha o que é falado aqui, que estas são as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estava na terra de Moabe, não no monte Horeb, né, que a gente chama de Horeb, ou Monte Sinai, que foi lá que foi feita a primeira aliança. Aqui está acontecendo aonde? Na terra de Moabe. E aí ele fala, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai, ou seja, no Monte Horeb. Que quer dizer o quê? Duas alianças. E isso passa despercebido. Não acabou por aí, tem mais aprofundamento aqui do estudo. Nessa sequência aqui, ele vai falar sobre essa condição da primeira aliança e tal. E aí, no versículo 14 desse capítulo 29, ele fala, a aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês que estão reunidos hoje aqui na presença do Eterno, nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Agora a gente começa a conectar Rabino Shaul falando disso lá na frente. Né? Rabino Shaul falando disso lá na frente. Ele fala que essa mesma aliança, essa nova aliança, ela se estenderia a todos os descendentes dos israelitas que viriam, tá? Beleza, vamos lá. Aí, aqui ele vai falar sobre as maldições que, se o povo não cumprisse, o que iria acontecer. Eu não vou ler essa parte porque é muito grande e ela não é a parte principal do estudo, mas é capítulo 29, você dá uma lida aí. E aí chega no capítulo 30. E aí fala, no versículo 1, Moisés disse ao povo, eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que o Eterno prometeu mandar, quando ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor, nosso Deus, o tiver jogado. Vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldição. Portanto, se vocês e seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Pessoal, aqui é muita coisa aprofundada e cada versículo abre novo estudo e eu vou tentar fazer isso de forma aqui resumida para que o vídeo não fique tão grande. Então vamos lá. Primeiro, versículo 2 do capítulo 30 de Devarim, Deuteronômio. Ele fala, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos. Essa nova aliança, ela está ligada a arrependimento, a se arrepender.
A outra parte aqui desse estudo é você precisa ter conhecimento a respeito das duas casas de Israel. E, resumidamente, aqui tem um vídeo que eu falo um pouco sobre isso. Eu vou botar aí, vai aparecer aí para você depois clicar aí e assistir. Bom, uma coisa que as pessoas não percebem é que quase toda a Bíblia, eu digo que toda a Bíblia, desde do início aqui de Gênesis, né? E aí também tem um outro vídeo que eu falo sobre a plenitude dos gentios, como isso já está previsto lá no livro de Bereshit, Gênesis, também vai estar aparecendo aí, depois vocês assistem. E como esse conceito de as duas casas de Israel é desconhecido, e como ele é fundamental para que você entenda todas as passagens bíblicas. Observe que ele fala aqui que ele vai reunir novamente o Israel, né? Ele fala: se vocês e seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês. Ele, o Eterno, os reunirá de todos os países por onde o estiver espalhado e os trará de volta à pátria. O que é que ele está falando aqui? É porque o Eterno, ele sabia que no futuro o povo não iria mais uma vez obedecer essa nova aliança, e o Eterno espalhou o povo sobre as nações. É disso que fala as duas casas de Israel. Por quê? Existe o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte era conhecido como Casa de Israel ou Israel. Por quê? Porque lá estavam 10 tribos, né? O rei dali comandava 10 tribos e o reino de Judá comandava 2 tribos, que era a tribo de Judá e a de Benjamim. As outras 10 que formavam as 12 tribos de Israel estavam no reino do norte. E essas 10 tribos foram espalhadas conforme o livro de Deuteronômio previu, ou seja, esse espalhamento aconteceria no futuro. Mas o Eterno, como sabe de tudo, ele sabia que esse povo iria ser espalhado. Existe um propósito para que esse povo fosse espalhado, tá? Para que depois retornasse todo o povo, mais os gentios. Isso eu vou falar um pouco lá no vídeo Plenitude dos Gentios. E para aqueles que duvidam que o Eterno faz as coisas porque Ele quer, ou seja, ele fez porque Ele quis com que as pessoas não obedecessem. Por que eu estou falando isso? Observe o que é que ele fala aqui, nesse mesmo capítulo 29 de Deuteronômio, que ele fala assim, no versículo 2, Moisés mandou reunir todo o povo, então lhe disse, quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Eterno não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Ou seja, o próprio Eterno impediu que o povo entendesse, que ouvisse, ou seja, todo aquele comportamento ruim que o povo teve foi porque o Eterno quis assim, porque há um propósito do Eterno por trás disso tudo. Aqui mesmo, capítulo 29, livro de Deuteronômio, está falando isso. O Eterno não quis que vocês entendessem, nem que vocês vissem. Isso também está lá no livro de Romanos, capítulo 11, onde fala que o Eterno cegou o povo de Israel para que eles não enxergassem o Messias. Está escrito lá. São as pessoas que não estão conectando os estudos. Ou parece que estão tão cegas que não conseguem compreender. Mas vamos lá. Fala aqui que no capítulo 30, né? Eu estava lendo o 29, agora a gente vai ler o 30, né? Já leu um pedaço do 30. E aí ele continua aqui, versículo 3 do capítulo 30. Então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde o tiver espalhado e os trará de volta à pátria, mesmo que vocês estejam espalhados, até os cantos mais distantes do mundo. O Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês. E Deus os abençoará ainda mais do que abençoou seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes
corações dispostos a obedecer, a fim de que o ame com todo o coração e com toda a alma, e assim continue a viver naquela terra. Acabou o versículo 6 do capítulo 30. Eu pausei aqui para falar. É a segunda vez que ele repete que as pessoas deverão amar o Eterno com todo o coração e com toda a alma. Quem cita isso aqui é Yeshua. Jesus, ele cita isso aqui quando pergunta, mestre, qual é o grande mandamento? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e de toda a sua alma. Ou seja, são coisas que já estavam aqui previstas no livro de Deuteronômio, que a gente chama de Devarim, tá? E aí no versículo 7 ele fala, com aquelas maldições o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, israelitas. Vocês obedecerão de novo ao Eterno, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos, que hoje estou dando a vocês. Então o Eterno os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais, boas colheitas. O Eterno novamente terá prazer em fazê-lo prosperar como fez com os seus antepassados. Ou seja, veja que ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos de hoje, os mandamentos que hoje estou dando a vocês, não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem, quem subirá até o céu a fim de trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem, quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-lo, e por isso devem cumpri-lo. Eu parei aqui, esse foi o versículo 14. Eu parei aqui para poder fazer a explicação. Observe que a partir dessa aliança aqui no Monte Moabe, no Monte Moabe, o Eterno, ele fala que arrependimento trará todo o povo de Israel que estava espalhado, e aí 10 tribos de Israel foram espalhadas por desobedecer, mas que existe a promessa em que essas pessoas, esses descendentes, voltarão a Israel. Então, assim, quando as pessoas falam, Yeshua está voltando, Jesus já está voltando, o pessoal tem muita profecia que falta se cumprir. Elas podem até se cumprir nos últimos anos que estão por vir, mas ainda falta se cumprir essas profecias. E uma delas é essa, que todas as tribos que foram espalhadas, 10 tribos que foram espalhadas, seus descendentes deverão retornar a Israel, tá? Aí, a gente agora vai para o livro do profeta Irmiyahu, que a gente chama de Jeremias, e observe que Jeremias está falando da mesma coisa, da mesma aliança, né? Nós finalizamos aqui vendo que o Eterno fala o quê? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês, vocês os guardarão no coração. Lembra que Paulo fala dessas coisas? Da circuncisão de coração? Vocês sabiam que a circuncisão, quando fala circuncisão de coração, é porque é como se o prepúcio que é removido da circuncisão, é a parte que encobre, a parte da inclinação mal. É como se estivesse removendo simbolicamente a inclinação do mal do homem. O prepúcio do coração seria as partes que nos inclina para fazer o mal. Então, quando a gente remove isso e põe somente a aliança do Eterno, é como se removesse o prepúcio, a nível de conhecimento. E aí a gente vai para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 também, que ele está falando da mesma aliança feita lá com Moisés, que é a aliança a qual o Rabino Shaul Paulo está falando. E muitas pessoas leem lá o livro de Hebreu e pensam que Paulo está falando de algo que é novo, e não é. Paulo já estava falando das duas alianças, a feita no Monte Sinai e a feita no Monte Moabe. Foram feitas com o Eterno
e com Moisés e o seu povo. Então, assim, Jeremias capítulo 31, versículo 31, vamos ler. Presta atenção, porque é isso aqui que Paulo está falando lá no livro de Hebreus. 31, o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança. Estou no livro de Jeremias, hein? Está chegando o tempo, versículo 31, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Observe, as duas casas são citadas aqui. Observe que a aliança que ele fala que está chegando o tempo que vai fazer é com as 12 tribos. 10 tribos, casa de Israel, foram espalhadas sobre as nações da terra e precisam retornar. 2 tribos, casa de Judá, está lá em Israel, é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e está aguardando os descendentes das outras 10 tribos que estão espalhadas retornar. Então, versículo 31, o Eterno diz, está chegando um tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados dele no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. Lembra que eu falei disso lá em Devarim, Deuteronômio, no último versículo 14 que eu li? É a mesma coisa que eles estão falando. Versículo 33 de Jeremias, quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei da sua maldade. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia e a lua e as estrelas para brilhar-lhe de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é o Eterno, o Todo-Poderoso. Ele promete, presta atenção no versículo 36, Jeremias capítulo 31. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo que eles têm feito. O Senhor Deus está falando. E aqui, nesse versículo 36 do livro de Jeremias, derruba a tese antissemita que introduziram durante esses 2000 anos de cristianismo para afastar você dessas profecias. O Eterno está dizendo que se a lei da natureza parar de existir, ele então abandonará Israel. Eu lhe pergunto, as leis da natureza estão funcionando perfeitamente? O sol nasce, as estações estão aí, as estrelas estão no céu, está tudo funcionando? Então o Eterno não abandonou o povo de Israel. É ele mesmo que está falando, ele confirma isso aqui. Vou repetir, versículo 35, capítulo 31 de Jeremias. Versículo 35, o Senhor fez o sol para ser a luz do dia, e a lua e as estrelas para brilhar de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as ondas. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que eles me têm feito. Alguém já conseguiu medir o céu, medir a quantidade de estrelas? Alguém já conseguiu examinar as profundezas que há na terra? Não, então o Eterno não abandonou o povo de Israel. Vamos lá. Agora, fechando o estudo, observe como Jeremias começa, né? Versículo 31, capítulo 31. Está chegando o tempo que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fez com os antepassados dele. Beleza. Agora vamos olhar quando a gente começou o estudo, o que era que Paulo, o Rabino Shaul, estava falando no capítulo 8 de Hebreus e no versículo 7, que ele estava falando o seguinte:
pois a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Ó, nova aliança, né? De novo. Mas Deus vê que seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados dele no dia em que eu os peguei pela mão e tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que eu fiz com ele, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezarei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles e as escreverei. E eu serei deles, e eu serei o Deus deles, e ele será o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Paulo, na verdade, está citando a mesma passagem do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Paulo está falando que é também a nova aliança. O profeta Jeremias está falando da nova aliança e Deuteronômio está falando lá com Moisés de uma nova aliança. Logo, essa aliança que a gente pensa que foi feita aqui, não foi feita aqui na época em que Yeshua, Jesus, esteve na terra. Foi feita com Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, para com todos os povos e descendentes. O que o Mashiach veio fazer aqui foi ratificar com o seu sangue essa nova aliança que foi proposta a Moisés desde o tempo lá do livro de Devarim. Tá ok? Eu sei que o estudo foi denso, eu tentei resumir o máximo possível, mas espero que vocês tenham entendido. Volto a falar, dá uma visitada lá no nosso blog, é muito importante a sua visita lá. Deixa um comentário pra gente lá, diz o que vocês estão querendo de estudo. Comenta aqui também no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Peço que vocês sempre estejam visitando o canal, porque o YouTube, ainda que você ative o sininho, ele não vai mostrar o vídeo para todo mundo. Muitas pessoas me retornam dizendo que não está recebendo as notificações. É a política do YouTube, a gente sabe. E bola para frente. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.